Tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Realmente é um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje para falar de um tema tão bacana, tão relevante, tão importante, que é a segurança, né? Segurança da informação, segurança cibernética. A gente, a gente sabe hoje que o bem maior das empresas é a informação, é o dado. A gente gosta até de brincar que o dado é o novo petróleo. E é exatamente isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, tá, pessoal? É realmente como a Microsoft tem ajudado as empresas ao redor do mundo nesse momento de transformação digital, nesse momento de pandemia, né? Entregando total produtividade para os usuários finais, sem perder controle e segurança dos dados, das informações, tá? Eu vou iniciar minha apresentação aqui, eu vou até desabilitar o vídeo para a gente ter uma experiência um pouquinho melhor, tudo bem? Então, iniciando aqui, pessoal, ah, já peço para vocês, como a Estel comentou, a gente vai fazer algumas perguntas durante o evento. Gostaria que vocês, se possível, façam o scan aí do QR Code no celular de vocês. Se não for possível utilizar o celular, não tiver um QR Code, pode colocar o link aí, ok? A Estel vai colocar o link aí no chat também, se caso vocês não conseguirem acessar. Estel, por favor, controla o áudio, que eu acho que tem algumas pessoas aí acessando, por gentileza, tá? E a primeira pergunta que eu coloco aqui na tela, pessoal, é o seguinte: o que vem à sua cabeça quando você pensa em segurança cibernética, tá? Peço que todos aí respondam para a gente depois fazer uma análise dessas respostas, ok? E a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, nesse processo de transformação digital, né? Tudo bem, né? Vou falar um pouquinho melhor o que é esse termo, né? Transformação digital aqui para nós. Mas falando num processo de transformação digital, a segurança, ela deve ser simples, né? Não adianta a gente colocar muita complexidade, o usuário não vai gostar, ele vai arrumar uma outra forma de acessar aquela informação. Então, a segurança ela precisa ser simples e transparente. A, a, a experiência do usuário precisa ser considerada aqui. Ela precisa ser unificada, não adianta a gente ter diversos produtos de segurança isolados e muitas das vezes esses produtos não se conversam, não conseguem entregar um contexto. Então é importante a gente ter uma segurança unificada que me entregue um contexto fim a fim. E claro, ela precisa estar integrada em qualquer lugar. Não adianta a gente ter diversos controles de segurança dentro da nossa matriz, dentro do nosso data center. E quando a gente está falando de uma filial remota, de um usuário que está trabalhando de casa, por exemplo, a gente não consegue não ter nenhum tipo de controle, né? Então é importante a gente atender todos os pontos. A segurança ela precisa permear em todos os pontos, em todas as extremidades, tá? Precisamos hoje, pessoal, utilizar o poder de inteligência da nuvem, o poder computacional da nuvem, para poder proteger as informações, os dispositivos, os usuários. Não dá mais para a gente contar com ferramentas estáticas que não contam com poder de machine learning, por exemplo, a inteligência artificial, para poder conter esses novos ataques, né? E o último pilar, que eu acho que é um dos pilares mais importantes, é a questão do Zero Trust e a segurança moderna, né? A gente precisa realmente entregar ferramentas avançadas para poder conter esses ataques avançados. Não dá para a gente contar com ferramentas legadas para conter esses novos ataques, ataques direcionados, ataques Zero Day que a gente vê, né? E Zero Trust, porque realmente, né, não confiar em nada, sempre estar validando aquele acesso, sempre está avaliando aquele risco, ok? E por que de tudo isso, né, pessoal? Por que agora a gente precisa olhar para a segurança com outros olhos? Porque realmente as coisas mudaram, as coisas estão mudando a cada dia. Se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vê um ambiente muito parecido com esse. E ainda a gente encontra muitas empresas com um ambiente parecido com esse, né? Onde a gente tem lá os nossos usuários, dispositivos, aplicações, os nossos dados sendo protegidos através de um único firewall, né? A gente tem ali o nosso único perímetro de tudo que entra e sai da rede. A gente normalmente, né, há uns anos atrás, a gente tinha um controle baseado em IP, porta e protocolo. Só que a gente sabe que as aplicações elas foram evoluindo, né? Agora muito tráfego criptografado, ataques direcionados, agora muitos malwares, ransomwares, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Então a gente precisou de uma nova abordagem. Então foi lançado aí o Next Generation Firewall, o firewall de próxima geração. Foi lançado lá em 2007, mais ou menos. E agora você tem realmente um controle mais aprofundado, você consegue
né, ter visibilidade das aplicações, você tem um IPS para entender o tráfego de uma forma mais aprofundada, consegue ter uma sandbox, só que ainda estamos falando, pessoal, de um único perímetro, né? E a gente sabe que esse único perímetro, ele não funciona mais. Hoje nós temos um modelo atual que é mais ou menos parecido com esse que nós estamos vendo. Claro, a rede corporativa, ela é o centro ainda de tudo. Realmente ainda precisamos ter todo esse controle lá na rede corporativa. A gente precisa realmente ter um faro de próxima geração para fazer todos esses controles, mas realmente não é mais o suficiente. Não dá mais para a gente contar somente com o Firewall, somente com mais um antivírus ali estático e tudo certo. Agora nós temos aí uma explosão do home office, né, com a pandemia, serviços em cloud, aplicações SaaS sendo acessadas diretamente pela internet, dispositivos pessoais, né, o famoso BIOD, internet das coisas. Então, realmente, pessoal, as coisas mudaram e mudam constantemente. Então, a gente precisa olhar agora para todas essas extremidades. Não adianta mais a gente olhar só para aquele ponto único que a gente olhava, né, protegendo ali a nossa rede corporativa. E se a gente compara o nosso mundo velho com o mundo novo, então os usuários que basicamente eram os nossos funcionários, agora nós temos funcionários, parceiros, clientes, visitantes. Os dispositivos corporativos que eram dispositivos gerenciados pela empresa, agora nós temos aí dispositivos pessoais, né, o BIOD, internet das coisas. Aquelas aplicações locais que rodavam dentro do meu data center, aplicações on-premises, agora nós temos uma explosão de aplicações em cloud, né, serviços SaaS, IaaS, né? Aplicações monolíticas, ou seja, aplicações que rodam em um único ambiente. Agora você tem aplicações complexas, né, com uso de APIs externas, e é importante, pessoal, a gente entender essa comunicação. Entender, por exemplo, uma aplicação consultando um servidor, né, ou um container conversando com alguma outra máquina, entender esse comportamento e fazer os devidos bloqueios e realmente colocar segurança em cima disso. E aquelas redes corporativas e firewalls que a gente tinha e atendia super bem, agora nós temos perímetros diversos. E a resposta reativa que funcionava super bem, agora realmente precisamos contar com o poder da nuvem, poder de machine learning e ter uma resposta mais automatizada. E tudo isso que a gente viu agora, pessoal, são desafios que a transformação digital nos trouxe, né, de forma natural. Só que olha que interessante, o próprio Covid trouxe outros desafios que a TI também não estava esperando. Não só a TI, claro, como outras áreas, a própria saúde, mas a TI também não estava esperando isso. Então, por exemplo, restrição de escalabilidade VPN, a gente pegou muitos clientes com esse tipo de problema, né, tendo a necessidade de colocar os usuários trabalhando em casa, só que muitas das vezes o roteador ou o firewall não suportando essa alta conexão de VPN, né? Pessoas mal intencionadas explorando o tema Covid, né? Até essa questão de pessoas mal intencionadas explorando esse tema. Olha que interessante aqui, se você for ver lá em fevereiro, nenhum tipo de ataque em relação a esse tema, claro, passa ali perto de março, já temos aí um boom aí de 5 milhões de ataques relacionados ao Covid-19. Né? Então, realmente são vários desafios que estão aparecendo a cada dia. Né, com a transformação digital e com a pandemia, né? E claro, né, apoio à transição para o trabalho remoto. Isso aqui foi um grande desafio, né? E olha que interessante, pessoal. Se a gente pega aqui um estudo feito pelo Covid Security Priorities, a gente consegue ver aqui as principais prioridades do trabalho remoto na pandemia, né? E aqui nós temos aqui melhorar a experiência e a produtividade do usuário final, controles de segurança para proteger o acesso aos aplicativos. Claro que eu não vou ler todos esses pontos, mas sem querer dar um spoiler aqui para vocês, através da suíte da Microsoft, praticamente com uma única suíte, a gente consegue atender todos esses pontos e mais alguns, ok? E aqui eu já destaco um ponto super interessante, que é habilitar o acesso remoto à nuvem e aplicativos locais, entre parênteses, com segurança, claro, sem usar VPN. E até eu gostaria de entender com os senhores se vocês já conheciam essa funcionalidade. Já conhecia a possibilidade de habilitar o acesso remoto à nuvem e aplicativos locais com segurança, sem utilizar uma VPN? Aí eu peço que vocês respondam aí para a gente analisar essas respostas posteriormente. A Stael acho que vai trocar a pergunta aí no aplicativo. Tudo certo com o aplicativo aí, né, Stael? Tudo certinho. Tá certo. Colocou agora aqui a perguntinha para o pessoal responder.
Tá bom, muito obrigado. O link de acesso, pessoal, e o PIN está ali no chat, para quem quiser participar, tiver interesse. O pessoal já está respondendo. Obrigado, Stael. Bom, pessoal, então, entrando aqui no nosso tema, né? Então, todos esses desafios que a gente acabou de ver, a gente consegue endereçar aqui com a solução da Microsoft de segurança, Microsoft Security, ok? E olha que interessante, a gente já consegue substituir até 40 produtos de forma isolada. Lembra que eu comentei ali no início que muitas das vezes os clientes, né, existe até uma pesquisa que os clientes existem clientes que têm até 80 soluções de segurança isoladas dentro do ambiente. Muitas das vezes essas soluções realmente elas não se integram, não se conversam, não trocam informações. E aqui realmente a gente tem algo super unificado, tudo integrado, realmente é uma solução única. E a gente consegue substituir até 40 produtos. A gente consegue ter até uma economia de até 60% utilizando aí a suíte do 365 E5 Security. Claro, né, pessoal? Fazendo as devidas comparações, mas sim, conseguimos de uma economia de até 60%. Aproveitando essa questão da economia, já com o Azure Sentinel, né, que é o nosso CIEM nativo, a gente consegue ter uma economia de até 11%. E claro, né, o Azure Security Center, que é um sistema de gerenciamento de segurança de infraestrutura que consegue fortalecer a postura em nuvem, né, de segurança em nuvem, simplesmente não tem nenhum tipo de custo, isso já está embarcado na nossa solução. Tá? E quais produtos são esses? Né? Quais são esses 40 produtos que a gente consegue substituir? Então, notem aí que a gente consegue, por exemplo, se vocês contarem a quantidade aí de sopinha de letra, realmente vocês vão chegar em 40 produtos. Tá? Então, hoje, a suíte da Microsoft de segurança, ela está dividida em 5 pilares, ok? O primeiro pilar, nós estamos falando do gerenciamento de identidade e acesso, tá? Basicamente, estamos falando do Azure AD. Acho que todos aqui conhecem o Azure AD, né? Com toda a parte de single sign-on, múltiplo fator de autenticação, acesso condicional. Realmente, eu vou falar muito do acesso condicional hoje aqui, tá, pessoal? Realmente é um tema muito bacana. O PIN, né? É muito interessante essa funcionalidade, que é, por exemplo, você tem uma regra de just in time que você pode usar com o PIN, por exemplo, para fornecer um papel de administrador para um certo usuário por um determinado tempo. Isso acaba evitando muito problema na nossa rede. Né? Então a gente sabe que aquele usuário ele precisa fazer algum reparo na cloud. Para que eu vou deixar um acesso full de admin para ele? Eu simplesmente libero ali 2, 3 horas. Depois de 3 horas aquela role cai. Né? Então realmente evita bastante problema. Toda a parte de governança de identidade, o Active Directory, né, como eu falei, é a base de tudo isso. Tá? Eu não vou entrar em todos os pontos, mas vou tentar falar dos principais aqui. Indo lá para o lado direito, pessoal, nós temos aí proteção contra ameaças, né? Threat Protection. Então, os dois primeiros itens ali, que seria o EDR e o EPP, acho que esse termo EDR e EPP realmente são termos mais novos, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido. Basicamente, estamos falando aí do antivírus de próxima geração da Microsoft. Né? EDR e EPP realmente é um conceito de mercado, né? E hoje, inclusive, nós somos líderes nesse mercado, utilizando aí o Microsoft Defender. Tá? E aí nós temos toda a parte de controle de aplicação, o Roast Firewall, nós temos o nosso CIEM, que é o Azure Sentinel, temos a parte de SOAR, com a parte de orquestração e automatização de segurança, proteção contra ataques direcionados do DDoS, proteção para IoT, né? Nós temos lá o nosso Azure Defender para ter visibilidade dos assets, né, de IoT, você conseguir entender essa comunicação e fazer os devidos bloqueios e proteções, tá? Toda a parte de sandboxing, anti-phishing, IPS, realmente, pessoal, o portfólio da Microsoft é muito extenso. Eu tive num treinamento recentemente, acho que na semana passada, assim, eu fiquei surpreso. Eu já conhecia, né, alguns produtos, mas realmente o portfólio é bem completo e a gente consegue atender, assim, todas as extremidades, mais ou menos do que a gente viu ali um pouco atrás, tá? Gerenciamento unificado de endpoint, né? Acho que vocês conhecem aí o termo de MDM, né? Nós conseguimos fazer o MAM também, que é um controle das aplicações de forma unificada. Então, acaba trazendo um pouco de conformidade para o nosso ambiente, né? Estamos falando aí do nosso Intune, né? Nesse pilar do meio. Aqui no pilar de baixo, do lado esquerdo, nós temos toda a parte de proteção de dados. Então,
data discovery, né? A gente consegue descobrir os dados que são sigilosos dentro da nossa empresa e fazer uma classificação desses dados e criar políticas em cima desses dados para que esses dados não sejam vazados. A gente consegue fazer todo um gerenciamento de risco interno para entender o comportamento dos usuários que estão dentro da nossa empresa, estão querendo fazer algum tipo de bagunça, né? Enfim, a gente consegue realmente medir esse risco, né? Conseguimos monitorar, por exemplo, um usuário que está tentando compartilhar algum arquivo que contém alguma informação sigilosa, ok? Toda a parte de criptografia de dispositivo, criptografia de informações, realmente essa parte aqui de proteção de dados é algo assim, é um universo à parte, e eu vou falar também um pouquinho dele hoje. E a parte aqui de Cloud Security, né, pessoal, nós temos o nosso famoso CASB, acho que também vocês devem conhecer esse termo, é um termo de mercado, somos líderes também aqui no CASB, que é o nosso Cloud App Security Broker, né, falando da Microsoft, estamos falando do Microsoft Cloud App Security, tá? A gente tem um grande diferencial aí, eu vou falar um pouquinho dele. Temos o nosso CWPP também, CWPP é um conceito de mercado, também temos aí a nossa solução para fazer proteção de workloads, ou seja, se integrar lá com um code pipeline, ter visibilidade lá do meu Kubernetes, do meu Docker, e ter proteção em cima disso, e todo o gerenciamento de segurança e postura com o nosso Azure Security Center, tá? Então esse é o portfólio hoje que nós temos de segurança da Microsoft. E olha que interessante, pessoal, nós temos diversas soluções, né? E realmente hoje nós somos aí líderes, né, de mercado, né, com base no Gartner, em 5 desses quadrantes. Então nós somos líderes na parte de gerenciamento de acesso. Estamos falando aí do Azure AD, acho que deve ser a solução mais utilizada no mundo, né? Do lado aí nós temos o Cloud Access Security Broker, estamos falando do nosso CASB, Microsoft Cloud App Security. Nós somos líderes também com maior habilidade de execução. O nosso grande diferencial aqui perante outros fabricantes, né, de CASB, é a possibilidade de a gente ter visibilidade de aplicações on-premises também. A maioria dos CASBs de mercado consegue ter visibilidade de aplicações em cloud, ok? Somos líderes também na parte de Information Archiving, né, na parte de arquivamento de informações. Indo para o lado aí, somos líderes também na parte de proteção de endpoint, né, com maior habilidade de execução. Estamos falando do nosso Microsoft Defender Endpoint. Para quem não está familiarizado com o Defender Endpoint, ele trocou de nome, tá, pessoal, recentemente. Ele era o antigo Microsoft Defender ATP, e agora ele transformou no nome Microsoft Defender Endpoint, tá? Para ficar mais fácil ainda, pensa-se que é o antivírus de próxima geração da Microsoft. Tá, mas por que próxima geração? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? E também somos líderes nessa parte de ferramenta de gerenciamento de unificado de endpoint, que nós estamos falando do nosso MDM, o nosso Intune, tá? Então, como diz um amigo meu, sem mais delongas, né, pessoal, iniciando aqui então a nossa jornada de Zero Trust. Claro que isso aqui é, como o nome já diz, iniciando. Não quero dizer que isso aqui basicamente vocês vão fazer isso e vocês terão uma infraestrutura, uma arquitetura de Zero Trust, realmente é o início dessa jornada, tá? E vamos lá. Primeiro passo, pessoal, que a Microsoft ela recomenda para essa jornada de Zero Trust, realmente é você trazer a sua identidade, a sua autenticação, o seu acesso para o Azure AD. Então, você transformar a sua identidade segura a partir do Azure AD, tá? Para quem não conhece o Azure AD, ele é a evolução do nosso AD, só que, claro, com muitas outras funcionalidades que a nuvem nos permite, né? O Azure AD, então, pessoal, ele é um sistema de gerenciamento de identidade e acesso, tá? Ele consegue fornecer um local único para armazenar as informações sobre identidades digitais, ok? E realmente a gente consegue trazer todos os nossos serviços, aplicações, todos os nossos usuários, enfim, tudo a gente consegue trazer para cá para fazer a parte de autenticação, né, e gerenciamento de tudo isso. Então a gente entende agora que a identidade ela deve ser o novo control plane, né, o plano de controle. Né? Existe até um estudo publicado pela Verizon que diz que mais de 80% dos ataques analisados envolveram algum tipo de comprometimento de credencial de acesso.
né, seja por ataque de força bruta ou ataque de phishing, né, mas realmente a identidade, ela é ainda o grande alvo dos atacantes. Então, a gente trazendo as identidades de forma segura aqui para o nosso Azure AD, realmente a gente já tem um grande passo para o nosso Zero Trust, tá? E olha que interessante, a gente fazendo toda essa conversão dessas identidades aqui para o nosso Azure AD, a gente já tem um conceito muito bacana que é a parte de single sign-on, né? Acho que todos conhecem o conceito de login único, né? Single sign-on. E o nosso grande diferencial, pessoal, é a possibilidade de a gente se conectar de forma única, né, com um login único, com aplicações em cloud. Então, seja aplicações da Microsoft ou aplicações de terceiro, como vocês podem ver aqui, por exemplo, Box, Salesforce, qualquer aplicação. Só que o grande diferencial nosso é que nós temos um conceito chamado Application Proxy aqui no nosso Azure AD, e a gente consegue fazer também as autenticações lá no nosso ambiente on-premises, nas nossas aplicações que estão instaladas lá no nosso ambiente local, tá? Então, respondendo até a pergunta que a gente viu um pouco lá atrás, você conhecia a possibilidade de permitir o acesso remoto para as aplicações em cloud e aplicações on-premises de forma segura, sem VPN? Então, é exatamente esse o conceito que vocês estão vendo, tá? É realmente trazer essas identidades de forma única para o nosso Azure AD. Claro, se vocês não têm nada mais on-premises hoje, o Application Proxy ele nem não precisa, né? Mas se você tem hoje realmente algumas coisas ali que estão dentro do seu ambiente, o Application Proxy ele vai servir para isso. Então vocês conseguem disponibilizar o acesso remoto com segurança para os usuários, independente o que ele está acessando, de uma forma segura, sem VPN. Tá? E olha que bacana, o Azure AD, então, pessoal, além de ele ser um sistema de gerenciamento de identidade e acesso, na verdade, ele é uma solução de Big Data, né? Que ele recebe ali vários sinais diários. Na verdade, ele recebe 8 trilhões de sinais diários. Sinais de usuário, sinais de dispositivo, de aplicações, enfim. Ele fica recebendo esses sinais e ele consegue medir em tempo real esse risco. E com base nisso, ele consegue dizer, por exemplo, se esse acesso ele vai ser limitado, se vai ser um acesso full, se eu vou exigir, por exemplo, um múltiplo fator de autenticação, ou se eu vou bloquear esse acesso de alguma forma. Então, olha que interessante, só a gente migrando aqui para o nosso Azure AD, o nosso primeiro passo da nossa jornada, a gente já consegue realmente entregar um acesso seguro de uma forma super automatizada, né, onde o AD ele consegue realmente analisar isso em tempo real. Tá? E utilizando o Azure AD, pessoal, olha que interessante, a gente consegue ter a conformidade de ter aí um portal chamado My Apps, onde os usuários conseguem acessar as aplicações tanto em cloud, tanto em on-premises, através de um portal único. Tá? Isso é um grande diferencial também. E uma outra pergunta que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: a sua empresa já utiliza o Azure AD para gerenciamento unificado de identidade e acesso? Então, eu gostaria que vocês respondessem para depois a gente fazer a análise dessas respostas. Tudo bem? Bom, eu só vou tomar uma aguinha aqui, porque a boca já secou. Vamos lá. Bom, o segundo passo para essa jornada de Zero Trust, que a Microsoft recomenda, né? Estamos aqui utilizando todo o conceito Microsoft, é realmente agora a gente utilizar um agente de segurança de acesso à nuvem, tá? Estamos falando aí do Microsoft Cloud App Security. Solução de mercado qual que é? É o nosso CASB, tá? Cloud Access Security Broker. Bom, o que é o Microsoft Cloud App Security? Então, ele é considerado um CASB, acho que todo mundo aqui conhece o conceito de CASB, só que o grande diferencial dele aqui, pessoal, eu vou falar no final. Primeiro eu vou falar quais são as funcionalidades básicas que um CASB de mercado faz e que o nosso Cloud App Security também faz com total maestria. Primeira coisa, pessoal, é a possibilidade de a gente se conectar com aplicações SaaS através de APIs, né, através de APIs. Então, a gente consegue conectar lá, por exemplo, com o nosso Office 365, com o nosso Salesforce, com o nosso G Suite, enfim. Acho que os senhores sabem muito, várias outras aplicações aí. Então, você consegue, né, conectar com essas aplicações através de API e, claro, né, ter total governança dessas aplicações através do meu Cloud App Security. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é toda a parte de Cloud Discovery. Então, a gente consegue instalar um coletor ou até
pegar logs, né, de snapshot e jogar aqui no meu Cloud App Security e ter visibilidade do que tem lá no ambiente on-premises de vocês. Lá, pegar, por exemplo, lá no Cisco, no Palo Alto, no Fortinet ou num proxy da vida, a gente conseguir entender o que está se passando lá no ambiente on-premises de vocês e entender, por exemplo, quais são as aplicações que são sancionadas, ou seja, aplicações que são autorizadas pela empresa e realmente aplicações que não são sancionadas, né? Que é aquele famoso Shadow IT, e a gente já conseguir criar regras aqui já para fazer esses bloqueios, tá? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, que é um grande diferencial, que hoje eu não vejo outra solução que consegue fazer. Então, lembra que eu falei para vocês que o Azure AD, ele é a base de tudo isso. Então, com o nosso Application Proxy, que eu comentei com vocês, a gente consegue direcionar o nosso tráfego on-premises lá para o nosso Cloud App Security e a gente consegue fazer essas autenticações do ambiente on-premises também. E a gente consegue criar regras de acesso condicional com base no tráfego lá do ambiente on-premises. Então, esse é o grande diferencial aqui da nossa solução. Outras características, né, que o nosso CASB aqui consegue integrar. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um portfólio gigante de segurança. Então, realmente, é a possibilidade de se conectar com essas outras soluções. Então, por exemplo, a gente consegue criar regras de acesso condicional, por exemplo, né, utilizando aí o Microsoft Defender. Então, eu consigo dizer que determinada aplicação, uma aplicação que seja crítica, por exemplo, só poderá ser acessada se o Microsoft Defender lá no endpoint daquele usuário não está me indicando nenhum tipo de comprometimento naquela máquina, né? Se ele não tem nenhum tipo de ransomware, nenhum tipo de malware. Na verdade, se ela descobriu isso, essa máquina já deveria estar isolada, né? Mas, enfim, a gente consegue criar regras com base nisso. Ok? Conseguimos, como eu falei para vocês, a base de tudo é o Azure AD, então conseguimos fazer aí toda a parte de acesso condicional com base em várias condições. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Toda a parte de information protection, né? Então a gente consegue identificar essas informações que contenham informações sigilosas, fazer o rótulo, né? E realmente fazer a proteção dessas informações. A gente consegue ter uma camada aí de conformidade através do Intune. Então, por exemplo, dizer que tais serviços, tais aplicações poderão ser acessadas somente se o Intune, né, que é o MDM aí da Microsoft, estiver instalado na máquina do usuário. Né? Outras coisas que a gente tem aqui, por exemplo, a conexão com o Microsoft Intelligent Security Graph, que é uma nuvem de inteligência que recebe também diversos sinais aí diários e a gente consegue ter toda essa troca de informação. Microsoft Security Score, então toda aplicação que a Microsoft consegue reconhecer aqui no Cloud App Security, a gente consegue dar um score para ela, né, um score de 0 a 10, e claro, né, o quanto maior o score, melhor as características daquela aplicação, e quanto menor, né, realmente tem algumas coisas ali que essa aplicação não atende. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então, realmente aqui, pessoal, a gente entende que é um CASB exclusivamente integrado, tá? O nosso Microsoft Cloud App Security. E eu falei bastante de acesso condicional, né? Então, como que funciona esse bendito acesso condicional? Então, nós temos aqui do lado esquerdo as nossas condições. Então, a solução ela consegue entender, por exemplo, se esse usuário ele é um empregado, se ele é um parceiro, quem é esse usuário, qual que é a role desse usuário? Ele é um administrador, ele é um estagiário, ele é um diretor? Né? A gente consegue fazer essa análise. Qual que é o dispositivo que esse usuário está acessando? Ele está acessando de um dispositivo confiável? Qual que é o sistema operacional que ele está acessando? Esse dispositivo está em conformidade, ele está com o Defender instalado, está com o MDM instalado? Enfim, a gente consegue fazer essas análises em tempo real. Qual que é a localidade física que esse usuário está acessando? Nós temos um conceito aqui muito interessante, pessoal, que é as localidades atípicas ou viagens impossíveis. Então, por exemplo, uma localidade atípica, por exemplo, o Pedro está logando de um ambiente que ele nunca se logou. Tá lá, sei lá, foi lá para o Paraná, o Pedro nunca foi para lá, está se logando a primeira vez de lá. Então, a solução consegue entender que ele está vindo de uma localidade que ele nunca se logou, e eu vou solicitar, então, um múltiplo fator de autenticação dele, porque, para mim, isso é estranho. Ou, por exemplo, de qual rede que ele está acessando, se é uma rede pública, se é uma rede privada, se aquele IP está comprometido de alguma forma, e a gente consegue fazer essa análise em tempo real. Né? E, claro, por último aqui,
de que forma esse acesso está sendo feito, né? Através de uma aplicação web ou de um aplicativo no celular. E com base nisso, pessoal, a gente joga aqui no nosso motor de risco, através de machine learning, a gente consegue fazer essa análise de risco em tempo real, e através daí ele já consegue essa política. Então a gente consegue permitir ou bloquear o acesso logo de cara, ou limitar o acesso de alguma forma. Por exemplo, o cara quer fazer aquele usuário quer fazer um download de um arquivo, mas eu sei que ele está acessando do celular. Então, eu consigo dizer para ele que, através do celular, ele só vai ter acesso read-only, não vai conseguir baixar aquele arquivo. Ou, como eu falei para vocês, solicito múltiplo fator de autenticação, ou se eu identificar que a senha dele foi comprometida de alguma forma, eu forçar o reset de senha, ou posso bloquear, por exemplo, uma autenticação legada. Então, pessoal, é muito interessante essa questão do acesso condicional, porque ele consegue fazer isso em tempo real. E lembrando, isso aqui não é somente no momento que ele faz o acesso, não é somente no momento que ele faz a autenticação. Isso aqui ele consegue fazer, medir isso na sessão, com base na sessão. Então, se teve alguma troca ali de comportamento durante a sessão, ele troca também o veredito, a política dele. Tá? Então, aqui nós temos um caso de uso de uma jornada Zero Trust, né, um caso bem simples aqui, utilizando, por exemplo, uma aplicação Box, né, uma aplicação de terceiro. Então, o usuário aqui, nós temos todo, como diz o outro, né, puxar toda a capivara dele, saber, por exemplo, qual que é o papel desse usuário dentro do meio ambiente, qual que é o grupo que ele participa, né, da onde que ele está vindo, da última vez que ele logou. Então, assim, tudo dentro dos conformes, só que chega aqui, a gente entende que esse dispositivo ele não é gerenciado pelo nosso Intune, por exemplo. Então, o usuário que ele bate lá no nosso Azure AD, né, a gente consegue fazer essa análise com base na sessão, e o usuário, ao invés de ele fazer o download, ele vai conseguir somente visualizar aquele arquivo. Tá? Isso aqui é um exemplo do que a gente consegue fazer aqui. Tá? E agora, pessoal, eu vou entrar aqui na nossa demonstração do Cloud App Security. Só mais uma água. Vamos lá para o nosso famoso Cloud App Security. Vocês estão vendo minha tela? Está? Confirma para mim, por gentileza. Sim, sim, Pedro, tá tudo ok. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a cara inicial do Microsoft Cloud App Security. Tá? Nós temos aí, então, já alguns alertas, as aplicações que foram descobertas. Claro, isso aqui é um ambiente de demonstração, então, às vezes, eu não tenho tantas informações para mostrar. Tá? Os usuários a serem investigados, então, por exemplo, ele fala até aqui, né, a prioridade de investigação é calculada através dos alertas de usuário e através das atividades de risco com base nos últimos dias, né? Então, eu, como sou um administrador aqui da rede, eu me logo numa instância, deslogo, entro num aplicativo, saio, então ele me deu aqui que eu estou com um score 30, né? Então, realmente, se fosse num ambiente de produção, isso aqui, o administrador deveria vir aqui e entender o comportamento desse usuário, né? Entender o que ele está fazendo aí. Bom, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, pessoal, é a parte de Discover, tá? Se a gente vem aqui em Cloud Discover Dashboard, a gente já consegue ver as aplicações que estão passando lá no meu ambiente on-premises. Então, lembra que eu falei para vocês que um dos pilares aqui do nosso Cloud App Security é a possibilidade de a gente se conectar com aplicações, com os firewalls que estão lá no nosso ambiente on-premises. Então, a gente vem, por exemplo, aqui em Create Snapshot Report, e eu crio, nesse caso aqui, eu crio um relatório de snapshot, como se fosse uma fotografia do meu ambiente mesmo. Aqui eu posso escolher o meu firewall, né? Então, tenho aqui Cisco, Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, enfim. Tá? E aí eu consigo ter visibilidade do que está se passando lá no meu ambiente e entender lá, por exemplo, o Shadow IT, as aplicações que realmente são autorizadas. E aqui, por exemplo, né, se a gente vem aqui em snapshots, né, a gente vê aqui os logs que eu tenho de snapshot. Tá? Então, olha que interessante. Essas informações que nós estamos vendo foram coletadas, né, de um firewall da Cisco. Tá? Então, nós temos aqui visibilidade de 295 aplicações, 1.612 IPs, 457 usuários. A gente já consegue ver as aplicações por categoria, né, o nível de risco dessas aplicações, as aplicações que foram descobertas, os usuários que estão mais acessando. Tá? Se a gente clica aqui em Discovered Apps, a gente consegue ver as aplicações já separadas
por categoria, tá? E aqui a gente já tem algumas informações bem relevantes, né? Então, por exemplo, aqui o Microsoft Dynamics, ele tem um score 10, né? A gente consegue analisar aqui, por exemplo, tráfego, transações, quantidade de usuários que estão acessando essa aplicação, né? Enfim, se eu clico aqui, eu já consigo ter uma visibilidade, né, das características de que essa aplicação atende ou não atende. E é justamente por isso que ela tem um score 10. Porque praticamente todas as características dela aqui, ó, ela consegue atender, separado por general, né, security, compliance. Então notem que tem várias regras de compliance aqui, ó, que realmente são super importantes para o meu ambiente. E legal, né? Aqui no caso a parte de GDPR. Então, no caso do Dynamics, ele tem um score 10, porque realmente é uma aplicação aí que atende praticamente todas aquelas características. Mas se a gente vem, por exemplo, aqui em Social Network e vem aqui em Facebook, o Facebook ele tem um score 6. Então a gente consegue entender o porquê disso, né? Então, ó, ele não atende diversas regras de compliance, né? A parte de segurança que ele não faz a classificação de dados, a restrição de IP, enfim. Por conta disso, você tem o score 6, tá? Mas, pô, Pedro, para mim, essa questão do general não é algo relevante, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui na parte de configuração das métricas e simplesmente cancelar a parte de general. Eu posso vir aqui e ignorar quando essa aplicação foi fundada, por exemplo. Assim como eu posso fazer o contrário, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, eu sei que essa certificação aqui ela é importante, a RIPA, eu vou lá e coloco como muito alta. E aí depois eu venho aqui embaixo, salvo, e depois de um tempo, todas as aplicações elas vão recalcular aquele score para que realmente esteja de acordo com o meu ambiente, tá? Voltando aqui, pessoal, olha que interessante. Então, eu posso vir aqui e filtrar as aplicações que têm, por exemplo, risco 3, tá? Vou dar um exemplo aqui do que a gente consegue fazer. A gente vem aqui, por exemplo, posso selecionar todas essas aplicações, né, que contém risco 3. Aqui ela não populou ainda, tá? Demorou um pouquinho, mas realmente são as aplicações com risco 3. Eu posso vir aqui e tagueá-las como aplicações não sancionadas, ou seja, a solução ela entende agora que essas aplicações elas não devem ser acessadas pela empresa, né, pelos usuários. Então, automaticamente as aplicações elas estão tagueadas como não sancionadas e foram bloqueadas. Então, eu posso vir aqui agora e gerar um script de bloqueio, por exemplo, lá para o meu ASA, para eu poder jogar todas essas regras aqui de Access List lá dentro do meu Firewall para fazer o bloqueio dessas aplicações com o score 3, ok? Isso é uma coisa que a gente consegue fazer lá com a coleta de log do Firewall On-Premises. Beleza. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui, pessoal, que é bem interessante, é a integração com o nosso Defender. Então, lembra que eu comentei com vocês que o Defender é a solução de antivírus da Microsoft, de endpoint? Então, eu não tenho uma licença de Defender aqui, tá? Mas aqui, se a gente vem aqui numa outra demonstração, a gente consegue vir aqui, por exemplo, ó, aqui estou na tela do Defender, tá? Que é a console aqui do nosso Microsoft Defender. Aqui na parte de funcionalidades avançadas, eu consigo vir aqui e configurar, né, o encaminhamento dos sinais do meu Defender para o Cloud App Security e automaticamente o Cloud App Security vai começar a receber esses sinais e aí eu consigo, por exemplo, ter mais uma aba aqui para poder fazer análise a nível de máquina e poder criar, por exemplo, relatórios lá com base nos meus endpoints que estão instalados lá com o Defender. Tá? Lembrando que o Defender, eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, mas o Defender ele não é suportado somente no Windows, tá, pessoal? Ele é suportado em qualquer outra plataforma, tá? E aí, olha que bacana, se a gente vem aqui em configurações na parte do Defender, aqui Microsoft Defender for Endpoint, eu já consigo vir aqui e bloquear todas as aplicações que não são sancionadas pela empresa com base naquela configuração que eu fiz ali atrás, já a nível de endpoint. Então, olha que interessante, um usuário que está lá na casa dele, a gente já conseguir fazer esse controle
Claro, né, ele precisa ter o Defender instalado, mas a gente já consegue fazer esse controle a nível de endpoint. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui, pessoal, é a questão de conexão de aplicações. Então, lembra que eu falei para vocês que um dos pilares básicos de um CASB é você conectar com aplicações SaaS através de API. No nosso caso, nós temos duas aplicações, né, o Office 365 e o Salesforce, e a gente consegue ter total governança dessas aplicações. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui no nosso Azure AD, como eu falei para vocês, o Azure AD, na verdade, ele é a base disso tudo, tá? Então, a gente pode vir aqui na parte de segurança, né, acesso condicional, e eu criar uma política de Salesforce. Então, só voltando aqui. Pedro, Oi. algumas pessoas estão falando que o ponteiro do mouse está parado. Está em alguma tela anterior ainda, mas para mim está atualizando. Tá, em que tela que vocês estão visualizando agora? E faz tempo isso, está? Tem 1 minuto, 2 minutos, mas na verdade para mim está atualizando aqui. Vê com o pessoal aí se eles estão conseguindo visualizar a tela do... Tem uma pessoa que está, deixa eu dar uma olhada, o Renato. Renato e Cristiano estão com a tela Tá, acho que o Cristiano parada. acabou de falar que já estava Só parado que antes. dá um tempo para ver se atualiza para eles. Pode ser algum problema de conexão. Bom, eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Agora fiquei preocupado, né? Não sei se o Isso, pessoal acabou para e perdendo. compartilha novamente. Vou compartilhar novamente. O bom é que Mas para você estava tudo certo, né, Stael? voltar. Sim. E agora, pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela do meu Azure AD? Não sei se todo mundo conhece a tela do Azure AD. Vamos ver. Ó, estão falando que estão visualizando. Ok, então tá bom. Bom, se tiver algum problema, a gente volta depois, tá? É que realmente a gente tem muito conteúdo e fica difícil depois voltar, mas é... Bom, a gravação, vai ter a gravação, né? Pode disponibilizar a Exatamente. gravação, né? Até lembrando todos, nós estamos gravando o evento e todos que participarem e se inscreveram, nós vamos compartilhar essa gravação. Perfeito. Então, pessoal, a gente está aqui no Azure AD, né? Eu vou fazer uma regra aqui rapidamente aqui de Salesforce, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, aqui eu posso colocar todos os meus usuários, aqui eu posso colocar todas as aplicações, mas eu quero selecionar aqui o meu Salesforce. Ok? E aí aqui, pessoal, eu tenho toda a parte de condições. Então, risco de usuário, por exemplo, se o risco desse usuário é baixo, médio ou alto. Claro, nós temos alguns documentos que explicam, né, o que é o risco baixo, o que é um risco médio, o que é um risco alto. Por exemplo, se esse usuário está com alguma credencial comprometida, a questão do risco do login, qual que é a plataforma que esse usuário está acessando, né, qual que é o sistema operacional, da onde que ele está acessando, se é de qualquer localidade ou somente localidades confiáveis, né? De que forma que ele está acessando, se é via browser ou se é via aplicativo no celular. E aí aqui, pessoal, eu consigo garantir o acesso ou bloquear o acesso, e se eu estiver garantindo o acesso, posso ainda exigir um múltiplo fator de autenticação, né, com base em alguma condição. Tá? E aí aqui a parte de acesso condicional, por exemplo, eu consigo vir aqui e bloquear o download de algum acesso por alguma condição, por exemplo, o dispositivo do usuário não é gerenciado pela empresa, né? Enfim. Então, só para vocês entenderem aqui o conceito, então realmente é uma solução bem completa. E por último, o que eu gostaria de mostrar rapidamente aqui do Cloud App Security são os alertas, tá? Então aqui se a gente vem nos alertas, a gente consegue ver um alerta aqui que é bem interessante, que é uma atividade de um país não frequente. Então, o administrador, no caso a minha conta aqui, né, está performando uma atividade e diz que nenhuma atividade foi performada do país Brasil nos últimos 3 dias, né, como se fosse um país não frequente. Então, informação importante, esse usuário ele é um administrador do Office, então não é qualquer usuário, ele tem credencial de administrador, ele pode fazer algum tipo de, né, dar algum tipo de problema no meio ambiente, comprometer alguma coisa. E olha que interessante, este alerta ele vai de encontro
a uma tática do MITRE, né, a tática de Initial Access. Para quem não conhece o MITRE ele é um instituto americano que ele simplesmente dividiu o ciclo do ataque em diversas partes, né, para que a gente consiga analisar e entender um pouquinho melhor a cabeça de um atacante. Não só a cabeça, mas a máquina, né, em si. E aqui a gente consegue entender que essa tática vai de encontro com essa questão aqui do MITRE, né, de Initial Access. Então, realmente, a solução ela consegue ir nesse nível. Foi um acesso simples, mas a solução ela entendeu que é um país não frequente e ela já conseguiu me dar esse alerta aqui, tá? Bom, esse era o Cloud App Security, tá, pessoal? Depois a gente pode conversar no detalhe. Como eu falei para vocês, nós temos muito conteúdo para passar hoje ainda. Espero que dê tempo. Terceiro passo aqui para a nossa jornada de Zero Trust é realmente a proteção dos nossos dados. Então, mais uma solução que faz parte da suíte de segurança da Microsoft, o nosso Microsoft Information Protection. Tá? Muita gente acha que o Microsoft Information Protection é a atualização do Azure Information Protection, mas, na verdade, ele é a junção de vários produtos. E o Azure Information Protection está ali dentro. Tá? Uma mensagem do Satya que eu gosto de deixar, né, o CEO da Microsoft, que eu acho que é muito relevante, nós devemos construir confiança diretamente na nossa tecnologia. Nós devemos infundir tecnologia com proteção para privacidade, transparência e segurança. E é exatamente isso que a Microsoft se propõe a fazer aqui com os produtos dela, né? Ferramentas de produtividade e de colaboração, que seria o Office 365, por exemplo, já com segurança integrada, já com solução nativa, tá? Então, o Microsoft Information Protection, pessoal, ele é uma solução aí que consegue proteger os dados, né, de forma abrangente. A gente consegue fazer toda uma descoberta, classificação, proteção e monitoramento desses dados. E através da onde? Através de qualquer elemento. Seja um dispositivo, seja uma aplicação, seja a Microsoft ou seja aplicação de terceiro, seja os serviços em nuvem, ou seja até em um ambiente on-premises, lá num file server da vida. Tá? E como eu falei para vocês, o Microsoft Information Protection, na verdade, ele é uma junção de algumas soluções. Então, por exemplo, lá nos dispositivos, a gente tem o próprio Windows Information Protection para fazer essas classificações e proteções dos dados. Na parte de aplicativos, por exemplo, lá no Office 365, nós temos o próprio Office 365 DLP. Serviços em nuvem, o próprio MCAS, que é o Microsoft Cloud App Security que a gente viu ali atrás, ele também é responsável por fazer essas proteções dessas informações. E lá no ambiente on-premises, por exemplo, um file server, o próprio Azure Information Protection consegue fazer isso. Então, o Microsoft Information Protection é a junção de alguns produtos, tá? E aqui um exemplo, né, dessa questão aí de classificação de dados. Então, por exemplo, um usuário, ele faz o upload de um arquivo, né, de um arquivo que contém uma informação sensível. Claro que essa informação sensível ela já foi configurada em algum momento para a solução entender o que é uma informação sensível. Tá? Aí uma classificação, uma label, ela é automaticamente aplicada nesse documento. E aí o usuário já tenta compartilhar aquele documento com algum usuário externo ou com algum usuário que não faz parte daquele grupo e ele já não consegue. Realmente já uma label ali automaticamente ela já é colocada naquele documento e o usuário ele não consegue compartilhar com ninguém, não consegue nem visualizar se ele não tiver permissão. E claro, né, pessoal, tudo isso sendo alertado lá para o administrador ter visibilidade do que está acontecendo no meu ambiente. Né? Quem está tentando acessar um documento sigiloso, quem está tentando vazar alguma informação, enfim. E aqui agora a gente vai entrar na demonstração do Microsoft Information Protection, só para vocês entenderem a ideia e como configura ele rapidamente. O Microsoft Information Protection, pessoal, eu acabei trazendo aqui para vocês um laboratório mais guiado, justamente para a gente não demorar tanto, porque se eu vou clicando aqui, clico ali, pode demorar. Então, eu trouxe esse guia, né, um laboratório mais guiado, para ficar mais fácil, mas eu vou explicando aqui para vocês. Então, esse aqui é o portal do 365 Compliance, tá? Onde a gente consegue fazer toda a parte de rotulagem das informações e criar as regras, né, por exemplo, de DLP, para que essas informações não sejam vazadas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é realmente configurar uma informação para que ela seja uma informação sigilosa. Então, a gente vai vir aqui em Sensitive Infotype, tá? E a gente vai criar uma informação sensível. No meu caso aqui, o nome dessa informação é Projeto Basos, tá? Aqui eu vou adicionar um elemento para que ele dê match,
né? Então, a solução ela precisa entender, tá, você quer que eu rotule algum documento, mas com base no quê? Então, com base nesse elemento que eu estou colocando. Como que eu posso colocar esses elementos? Eu posso colocar palavras-chave, posso colocar expressões regulares, ou posso colocar dicionário de palavras. Então, por exemplo, eu quero descobrir um documento na minha empresa que contenha palavras relacionadas à política. A gente sabe que política ele é um tema bem abrangente, então eu uso o dicionário de palavras para poder ter para poder ter uma varredura mais ampla, ok? Então, no meu caso aqui, eu vou escolher palavras-chave. Vou colocar as palavras aqui referente ao meu projeto. E aqui eu faço um review desse Sensitive Infotype que eu acabei de criar. Ele vai pedir para eu fazer um teste, tá? Eu não quero testar. E aqui eu já consigo visualizar que o meu Sensitive Infotype ele foi configurado. E notem uma coisa, quem publicou esse Infotype aqui no caso foi a Contoso, então ele é um Infotype customizado, não foi a Microsoft que configurou isso. Se a gente volta um pouquinho para trás, você vê que todas as outras entidades aqui foram configuradas pela própria Microsoft, tá? Se a gente vem aqui no nosso laboratório do nosso compliance, por exemplo, a gente consegue vir aqui, por exemplo, vamos lá, e colocar aqui Brasil, só para vocês entenderem. E já, por isso que eu usei o laboratório guiado, viu, pessoal? Porque realmente pode demorar. Coloquei Brasil aqui, ó, e ele já vai me mostrar aqui, ó, CPF, CNPJ, RG, que já são entidades que já foram configuradas pela Microsoft, e eu já posso criar regras de proteção de dados referente a essas informações aqui. Tá? Bom, seguindo aqui, agora eu vou lá, criei o meu Infotype, agora eu vou lá na parte de Information Protection, tá? O que eu vou fazer aqui na parte de Information Protection? Então, agora eu vou criar uma label, ou seja, quando a solução identificar um documento que contém uma informação sigilosa, no meu caso aqui, projeto Basos, eu quero que ela coloque uma label, coloque um rótulo, né? Então, no caso aqui, a gente já tem algumas labels criadas, e ele até explica aqui, né? Ó, labels, né, sensitive labels, são usadas para classificar e-mails, documentos, sites e mais. Né? Quando uma label é aplicada, automaticamente ou por um usuário, o conteúdo ou o site é protegido baseado nas configurações que você escolhe. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente já tem uma label aqui que a gente chama de label PY, e a gente vai configurar uma sublabel. Tá? E aí eu vou configurar aqui a minha label Projeto Basos dentro dessa label de altamente confidencial. Nesse momento aqui, eu já posso criptografar as minhas informações. Então, a partir do momento que a solução identificar um documento que contenha projeto Basos ali escrito dentro daquele documento, automaticamente ou de forma manual, ele vai fazer a criptografia desses dados. Tá? Então, eu vou aplicar aqui, ok? Vou adicionar aqui o grupo, né, o grupo de pessoas que eu quero que acesse essas informações, ou seja, somente pessoas que fazem parte desse projeto Basos que eu criei lá no meu AD, coloquei os meus usuários ali, somente essas pessoas terão acesso limpo a esses dados. Outras pessoas que não fazem parte desse grupo vai tentar acessar, realmente não vão conseguir, tá? Aí eu salvo aqui, né? Aqui eu posso adicionar uma marca d'água, então para realmente deixar o documento mais visível de que é um documento sigiloso, então posso colocar, por exemplo, uma marca d'água aqui, Projeto Basos, fonte 25, eu quero colocar uma letra vermelha e o texto, né, o layout do texto na diagonal, tá? Aqui eu posso adicionar somente alguns sites específicos ou grupos específicos que vão acessar. Então, no meu caso aqui, entenda-se, pessoal, que o site aqui é o SharePoint, tá? Então, no caso aqui, somente é privado, né? Somente os usuários, membros desse site poderão ter acesso. E ainda, olha que interessante, eu consigo dizer que eu posso liberar o acesso para essas pessoas que fazem parte do grupo, mas se os dispositivos não forem gerenciados, por exemplo, pelo Intune, eu libero somente o Web Only Access, né? Acesso somente o web, tá? E aqui eu faço toda a parte de configuração da minha label que eu configurei lá atrás, do meu Sensitive Infotype, desculpa. Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar cartão de crédito e vou colocar aqui projeto Basos, tá? Posso colocar todos desses elementos ou qualquer um desses, ou seja, se a solução identificar cartão de crédito ou projeto Basos, já vai classificar
com esse rótulo. E aqui, pessoal, olha que interessante. A solução ela fala o seguinte: quando, né, a gente conseguir dar um match nessas informações, o que você quer que a gente faça? Quer que eu aplique essa label de forma automática ou você quer que eu recomende isso para o usuário? No meu caso aqui, eu vou recomendar e vou colocar uma mensagem. Ó, essa informação pertence a um projeto Basos e, por gentileza, faça a rotulagem de acordo. Tá? Aqui ele vai dizer aqui que agora eu posso configurar essa label de uma forma automatizada ou de uma forma manual, tá? Mas é basicamente isso que a gente faz para criar uma label e uma regra aí para a gente classificar os dados, tá? Aí o que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, eu vou vir aqui no meu ambiente aqui, no meu Office 365, eu já fiz essa configuração no meu ambiente de demonstração, né? Na verdade, eu fiz aqui, não usei projeto Basos, obviamente, usei projeto Teltec nesse caso. E olha que interessante, eu estou aqui, por exemplo, nesse ambiente, eu sou administrador, eu que criei a política, eu sou uma pessoa que posso acessar dados que contenham aí projeto Teltec, né? Estou dentro da política. Então vamos pensar aqui que, por exemplo, eu estou aqui fazendo a minha proposta ou qualquer outro documento que contenha projeto Teltec, e aí eu estou aqui escrevendo, né? Estou fazendo a minha proposta, e a solução ela está trabalhando em background, né? E olha que interessante. Automaticamente não, né? Mas de forma, eu entendo que é de forma automática. Ela me manda aqui uma mensagem, né, falando que esse documento ele vai de encontro com uma sensitive label de altamente confidencial projeto Teltec, né? E ele está pedindo para eu fazer a rotulagem. Se eu tivesse colocado lá de forma automática, ele já teria rotulado de forma automática. No meu caso, aqui ele está pedindo para eu trocar esse rótulo. Então, vem aqui, Change Now. Pronto, pessoal. Automaticamente, né? Automaticamente, de novo. Esse aqui, no caso, foi de forma manual. Manualmente, coloquei aqui agora, esse documento ele já está de forma confidencial no meu ambiente. Então, posso vir aqui, por exemplo, projeto Teltec, final V3, por exemplo, tá? Esse documento ele já está salvo, já está rotulado, tá? Agora, se eu venho aqui no meu OneDrive, né, eu consigo ver aqui, ó, que esse documento que eu acabei de criar, ó, ele está aqui, né, ó, alguns segundos atrás, projeto Teltec Final versão 3, e aí eu quero compartilhar esse documento, né, com algumas pessoas específicas, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, a Adele e coloco o Isaiah, ok? E mando. Só que nesse momento, pessoal, eu lembrei que, na verdade, a Adele, ela fazia parte desse grupo, desse projeto, só que, por algum momento, ela não faz mais parte. Ou seja, ela não deveria receber esse documento. Só que lá nas nossas configurações de política, a gente já colocou a Adele como uma pessoa que não deve acessar. Então, vamos lá ver agora o que acontece. Então, aqui eu estou na tela do Isaiah, tá? O Isaiah é uma pessoa que tem autorização para abrir esse documento, então ele vem aqui na parte do OneDrive, aqui nos itens compartilhados, ele vai ver aqui que um arquivo foi compartilhado com ele há menos de 1 minuto, né? E aí ele pode vir aqui, por exemplo, e abrir esse arquivo no navegador. Então, o Isaiah, ele é uma pessoa que tem autorização, ele conseguiu abrir o arquivo, né, de forma muito simples, né? Claro, ele tem ainda a informação de que esse documento ele é confidencial, tá? Por exemplo, se a gente vem aqui, deixa eu dar um atualizar aqui. Se ele consegue visualizar, ó, já mostra aqui que ele está com uma marca d'água projeto Teltec, né? Então ele sabe que esse documento ele é um documento sigiloso, tá? Agora a gente vem aqui na Adele, né? Da mesma forma a gente vem aqui no OneDrive, tá? Na parte de arquivos compartilhados, ela também recebeu esse arquivo, tá? Ou seja, a solução não deixou de enviar, só que agora ela tenta fazer igualzinho o nosso amigo Isaiah,
e você não tem permissão para abrir esse documento. Então, o que a gente costuma dizer aqui, pessoal, que com a solução do Microsoft Information Protection, o documento, na verdade, ele viaja com a proteção. Você pode encaminhar esse documento para onde você quiser. Se a pessoa do outro lado não tiver as credenciais de acesso para poder acessar, ela não vai conseguir acessar, ok? Esse é o nosso Microsoft Information Protection, tá? Bom, continuando a nossa apresentação, acho que nós vamos entrar agora no nosso último tema, que é o nosso quarto passo da nossa jornada de Zero Trust, que é a questão de proteção dos dispositivos finais. Então, no nosso caso, nós utilizamos aí o Microsoft Defender Endpoint. Novamente, para quem não conhece esse termo, ele substitui o nome Microsoft Defender ATP. Tá? Foi até não é muito antigo isso, foi realmente recentemente. Tá? Bom, lembra que eu comentei para vocês que a gente falava do antivírus de próxima geração? Pois é, o Microsoft Defender, ele realmente é um antivírus de próxima geração. E por quê, né, pessoal? A gente hoje precisa de um antivírus de próxima geração. Então, lá no início, quando eu falei para vocês que realmente as coisas mudaram, né, os novos ataques direcionados, agora a gente tem muitos malwares, né, ransomwares, enfim, as coisas elas só evoluem. E a gente contar com aquele antivírus que trabalha de forma estática, com base em assinatura, realmente é uma solução legada, que não dá mais para conter esses novos ataques. Então, hoje, o Microsoft Defender ele é uma solução de endpoint, né, proteção para endpoint, e ele possui, sim, um módulo dentro dele de antivírus, só que ele se propõe a fazer muito mais coisa. Né? Então, ele tem toda a parte de gerenciamento de ameaça, né, e vulnerabilidade. A gente consegue entender, por exemplo, se tem alguma coisa vulnerável e fazer a correção. Toda a parte de redução de superfície de ataque, proteção de próxima geração, a gente consegue criar regras, né, para fazer esses devidos bloqueios. Toda a parte de EDR já embarcado, acho que todo mundo aqui já ouviu falar no termo Endpoint Detection and Response, né? Então, o Defender aqui ele já tem esse módulo para poder fazer a parte de detecção e resposta. Toda a parte de investigação, então a gente consegue, por exemplo, fazer toda a parte de hunting, né? Toda a parte de investigação e remediação desses ataques, tá? Olhando aqui para baixo, pessoal, é uma solução que está totalmente integrada com o Windows 10. Não digo que o Windows 10 ele já vem com o Defender, mas quem tem o Defender e tem o Windows 10, a integração ela é muito boa, tá? Praticamente, acho que não tem integração, na verdade é embedded, né? Como vocês podem ver, tá? Ele é uma solução que não suporta somente o Windows, suporta também aí iOS, Android, Linux, macOS, tá? Toda a parte de análise de vulnerabilidade. Você consegue integrar, como eu falei para vocês, com o Cloud App Security, fazer toda a parte de controle de acesso condicional, tá? Então, realmente é uma solução bem completa. E, né, eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, realmente nós somos líderes, né, de mercado aí, com maior habilidade de execução, né, com base no Gartner. E olha que interessante o tanto de funcionalidade que a gente consegue atender. Então, toda a parte de anti-malware, seja baseada em arquivo ou fileless, application control, para fazer controle de aplicação já em camada 7, toda a parte de sandboxing, né, pessoal, a gente poder mandar um determinado arquivo, por exemplo, para poder fazer uma análise mais aprofundada no ambiente controlado, né? A gente tem todo um monitoramento de comportamento, então como eu falei para vocês, um antivírus convencional, ele não consegue ter essa visibilidade do comportamento do usuário. O nosso Defender aqui, ele consegue fazer como se fosse um baseline de comportamento, claro, depois de um tempo, né, que o agente está instalado na máquina do usuário, ele consegue fazer uma análise daquele uso, né, de como o usuário usa aquela máquina, e ele consegue entender, por exemplo, um comportamento anômalo, e consegue, por exemplo, alertar o administrador de alguma forma. Aí nós temos aí toda a parte de mitigação de exploit, toda a parte de DLP, host firewall, né? A gente já consegue criar regras de firewall já com base no endpoint, toda a parte de gerenciamento e avaliação de vulnerabilidade. Então, realmente, pessoal, não dá mais para a gente contar com aquele antivírus com base em assinatura. É importante a gente já olhar para uma solução de EPP e EDR, que é o que o Microsoft aqui se propõe. E olha que bacana, nós temos diversos motores dentro dele.
tanto do lado client, ou seja, quando a máquina está offline, a gente tem ali os nossos níveis de proteção, machine learning, monitoramento de comportamento, scanning de memória, integração do AMSI, que é o Anti-Malware System Integration, para fazer análise de ataques sem arquivo, né, baseado em memória, questão de análise de heurística de comportamento, enfim, isso do lado do cliente somente, tá, pessoal? E ainda, claro, né, como é uma solução totalmente gerenciada pela nuvem, então a gente consegue ter essa conexão com a nuvem e ter essa troca de feeds, né, de inteligência junto com a nuvem. Então, toda a parte de machine learning, metadados, toda a parte de comportamento baseado em machine learning, classificação de arquivos, enfim, realmente é uma solução bem completa, tá? Que é aí o Defender Endpoint, tá? E aqui a gente já está indo para o nosso fim, pessoal. A minha água acabou também, minha boca já está secando, mas eu acho que esse aqui é o último slide. Então, conectando agora os pontos, tá? Nós temos aqui, então, uma arquitetura de referência Zero Trust. Então, como eu falei para vocês, o Azure AD, ele é a base de tudo isso, né? Nós conseguimos fazer uma análise tanto do dispositivo quanto do usuário, né? Então, por exemplo, um usuário que vai fazer um acesso inicial, a gente já consegue identificar se a credencial dele foi vazada em algum momento. A Microsoft, ela consegue monitorar a Deep Web e outros repositórios em busca de credenciais que podem ter sido comprometidas, então a gente consegue ter essa visibilidade. Então, já nesse primeiro acesso, a gente já consegue mitigar isso. Tá? Aqui na Teltec, por exemplo, nós já temos um múltiplo fator de autenticação para qualquer aplicação que a gente vai acessar, então isso é uma coisa que você pode configurar também. Tá? A questão aqui do compliance do endpoint, né, com base no risco do dispositivo, então a gente consegue entender se esse dispositivo está em compliance com a empresa através de um Intune ou com qualquer outro MDM de mercado, e se esse dispositivo ele apresenta algum sinal de risco, né, através lá do nosso Defender Endpoint. E claro, se esse dispositivo ele é gerenciado pelo nosso Active Directory, se ele está no domínio híbrido, enfim, a gente consegue fazer tudo isso em análise, essa análise em tempo real, né? O Intelligent Security Graph aqui, ele é uma nuvem de inteligência que recebe esses feeds e trocam essas informações, né? Nós temos aí mais de quase 7 trilhões de sinais diários, né? E a gente consegue fazer essa análise em tempo real, né? E aí, pessoal, olha que interessante, o Azure AD ele consegue fazer a análise da política no acesso inicial e na mudança da postura também, então com base na sessão, não somente quando o usuário acessa, mas durante a sessão, se tiver algum tipo de comportamento malicioso ali, a política aqui do Azure AD ela pode ser alterada. Tá? Se a gente conseguir identificar, por exemplo, que a credencial do usuário realmente foi comprometida, a gente pode pedir para o próprio usuário fazer o reset de senha através do Azure AD Self-Service. Tá? E aí, a partir do momento que o Azure AD conseguiu autenticar aquele usuário, realmente, analisei o risco desse usuário, esse usuário tá com risco baixo ou tá com risco alto. E aí, claro, né, tudo vai depender de qual aplicação ele quer acessar. Como eu mostrei para vocês ali na regra do Salesforce, então, dependendo da aplicação que ele vai acessar, com base nas condições que nós temos aqui do lado direito, ele vai ter um acesso limitado, ele vai ter um acesso full, né? A gente vai pedir, por exemplo, um acesso, um múltiplo fator de autenticação, enfim. E para quais aplicações, né? Então, acho muito importante frisar para qualquer aplicação, tá? Aplicações Microsoft, infraestrutura em cloud, aplicações modernas, aplicações SaaS, aplicações legadas, né? A parte de documentos, como eu falei para vocês, utilizando aí o Information Protection para fazer a rotulação dos documentos, e ainda toda a parte de MAM aqui com Intune para fazer o controle de aplicação e do próprio dispositivo. Então, pessoal, realmente é uma solução muito completa e esse aqui é uma arquitetura de referência Zero Trust e era isso, tá? Aí meu obrigado com segurança para vocês, espero que tenham gostado do evento. E agora a gente vai aí para o nosso Quiz Time. Certo, Style? Posso colocar aqui na tela o QR Code, né? Pode sim colocar o QR Code. Temos 9 participantes já cadastrados. Peço a todos para acessarem ou por QR Code ou no chat. Tem o link de acesso com o PIN. Eu vou inserir novamente para vocês. Eu acho que nesse caso agora, você vai ter que compartilhar a sua tela, né? Sim. Perfeito, tá bom.
Eu posso participar do quiz também? Pedro não pode, hein, Pedro? Eu que fiz as perguntas, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela aqui, então. Tá? Isso, por favor. Vou compartilhar minha tela com o pessoal. Já estão acessando. Pode me confirmar se está aparecendo, Pedro? Sim. Ah, que bom. Podemos iniciar? Eu acho que sim. Aguardando a inscrição. Você quer que eu vou falando as perguntas ou não? Ou só põe na tela e... Vai aparecer aqui na telinha. Já está aparecendo pessoas se registrando, certo? Sim, já tá. Bom, então eu vou ficar no mudo aqui, então. Qualquer coisa me chama. Iniciar o quiz. Bom, pessoal, para quem não tá atento aí, começou, tá? Porque nem eu estava aqui. Vamos para a próxima. Próxima perguntinha.
O Eduardo e o Anderson estão numa disputa acirrada aí, hein? Tá. Vamos ver. Próxima. Eles acertaram, hein? Esse todas estavam corretas, tá, pessoal? Só para vocês Vamos saberem. ver quem foi. Quais foram os vencedores? Ó, o Anderson ficou em terceiro, Eduardo. Yeah. Parabéns, senhores. Muito bom. O primeiro ganha o quê, Stael? Não sei se é um carro ou uma moto, agora não. Vou tirar o som. Eduardo Emerson Anderson, parabéns. Caso não tenham feito inscrição pelo site com seu contato, peço que me comuniquem. Eu vou deixar o meu e-mail para eu conseguir ter o contato de vocês para poder enviar o brinde de vocês, o presente. São cafés Coffee Joy, são maravilhosos. E, pessoal, agradecemos a participação de vocês no evento. Obrigada também, Pedro, pela sua aula maravilhosa. Mais uma vez, encaminharemos para vocês a gravação do evento. E caso tenham alguma dúvida, queiram bater um papo com o Pedro, né, uma conversa um pouco mais complexa, podem ficar à vontade, estamos sempre à disposição. Pessoal, agradeço a presença de todos. Realmente foi um dia bem muito tema, né? Eu peço desculpa aí se em algum momento eu passei muito rápido por algum assunto, mas a ideia é realmente dar um overview para vocês entenderem o que a Microsoft consegue entregar com as soluções dela. Se for o caso, a gente pode marcar aí uma sessão específica de algum tema único aí, né? Enfim, para a gente poder trabalhar aí com vocês, tá? Mas a gente fica à total disposição. Agradeço muito aí a presença de todos, tá bom? Eduardo, Emerson e Anderson, parabéns aí pelo prêmio. Realmente isso mostra que vocês prestaram atenção, né? Realmente coloquei algumas pegadinhas ali. Então, parabéns para vocês. E aproveitando já o Renato, Feliz Natal também a todo mundo aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado